Meus irmãos, hoje nós iremos estudar o último dos 5 lemas confessionais que representam o movimento da Reforma Protestante, que é Glória somente a Deus, ou o termo latim Soli Deo Gloria. E como nós já estudamos em ocasiões anteriores, os próprios primeiros grandes reformadores, como Lutero, Calvino ou Zwingli, eles não escreveram textualmente um conjunto organizado de 5 frases. Elas foram desenvolvidas em meados do século XX pelos herdeiros da Reforma Protestante. Contudo, esses 5 solas, eles capturam a essência dos princípios teológicos dos reformadores, ali na sua disputa contra a corrupção prática e doutrinária da igreja medieval. Mas existe algo ainda mais importante que precisamos considerar quando estudamos os 5 solas da Reforma, porque além de fornecer com clareza o cerne da Reforma, eles transmitem a essência do próprio Evangelho e a vida e prática cristã, de modo que não são peças de museu de uma era que já se foi, seja no século XVI, seja no século XXI, ou até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário que nós bebamos profundamente dos poços dos 5 solas da Reforma, para que então tenhamos saúde teológica e para que possamos viver uma vida prática que glorifique ao Senhor nosso Deus. Os irmãos estão lembrados dos 5 solas já estudados até aqui. O primeiro que nós estudamos foi sola Scriptura. Somente a Escritura é a autoridade suprema para a fé e prática do cristão, uma vez que ela, e somente ela, é infalível, inerrante, suficiente, imutável. Portanto, qualquer dogma, qualquer experiência que contradiz as Sagradas Escrituras deve ser sumariamente rejeitado. Estudamos também o Solus Christus. Cristo é o único mediador da nossa salvação. Somente Ele é o único mediador entre Deus e o homem, como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Somente Ele é nosso Redentor. Portanto, atribuir esses papéis de mediador, de redentor, que nos leva à presença de Deus a qualquer outra pessoa, seja Maria, seja aos santos do passado, seja a um sacerdotes católicos, seja ao Papa, como o supremo pontífice, a ponte suprema entre Deus e os homens, é uma arrogante blasfêmia. Nós vimos também sola gratia, a salvação da justiça de Deus, do começo ao fim, é somente pelo dom da graça de Deus. Isso porque o ser humano ele nasce morto espiritualmente, de sorte que, além de nada poder fazer para torná-lo digno e merecedor da graça de Deus, em nada coopera com Deus a fim de receber a graça regeneradora. Deste modo, a salvação é baseada de modo nenhum nos esforços humanos ou em boas obras, mas tão somente na graça de Deus. Estudamos também o sola fide. Os pecadores são justificados pela graça, por intermédio somente da fé em Cristo. Ao contrário do que defende a Igreja Católica Apostólica Romana, que a justiça de Cristo ela é infundida progressivamente na alma daquele que recebe os sacramentos. Batismo, a penitência, por exemplo, ou ainda aquele que pratica boas obras. Para a igreja romana, jamais você pode dizer que é justo. E isso vai sendo infundido em você, vai sendo complementado em você a partir da prática dos sacramentos ordenados pela igreja e também pela prática de caridade. De forma que os reformadores afirmaram que quando os pecadores abraçam a Cristo pela fé, o mérito de Cristo é transferido para elas, que nós entendemos por imputação. E Deus então os declara justos, nada mais sendo necessária para esta obra. E hoje, meus irmãos, nós vamos estudar o Soli Deo Gloria,
que é o tema que coroa o importante movimento da reforma protestante do século XVI. É o brado que une os demais solas, é a implicação lógica dos outros 4 pontos. Porque senão vejamos, se é somente a graça que poderia nos ressuscitar dos mortos, e é somente Cristo que poderia se tornar nosso castigo e nossa perfeição, e esses 2 milagres de vida dentre os mortos e remoção da ira só poderiam ser recebidos como um presente por meio da fé somente, não merecidos ou conquistados, conforme ensinado com autoridade final e decisiva somente nas Escrituras, como diz John Piper, logo, toda a glória pela salvação pertence ao Senhor. Não há, portanto, qualquer espaço para a glória do homem no plano da salvação. Fato é, meus irmãos, que a única coisa com a qual nós participamos na obra da salvação foi com os nossos pecados. E diante disso não há nada com que nos gloriarmos. Ou há? De modo nenhum. Deus providenciou todas as coisas para que a sua justiça fosse satisfeita. Portanto, todo o mérito pela nossa salvação é do Senhor, portanto, soli Deo glória. Mas, meus irmãos, gostaria então ainda de trazer a frase de Lutero que diz que aquilo que me consola é que esta nossa doutrina atribui toda a glória e todas as coisas a Deus e nada aos homens. É verdade que a doutrina do Evangelho subtrai toda a glória, sabedoria, justiça aos homens e as atribui somente ao Criador que faz tudo do nada. Ora, é muito mais seguro atribuir demais a Deus do que aos homens. Minha doutrina é de tal natureza que prega e venera com pureza somente a Deus e condena a sabedoria e a justiça de todo homem no que diz respeito à salvação. Nessa atitude, não posso pecar, pois atribuo a ambos, a Deus e aos homens, o que é próprio e verdadeiro, lhes é devido. Meus irmãos, mas antes de nós mergulharmos no significado do soli Deo glória, para que nós possamos apreciar verdadeiramente a luz brilhante deste lema, nós veremos o pano de fundo da escuridão, observando o combate deste sola no contexto do século XVI e, posteriormente, observando que este sola combate olhando para os nossos próprios corações. Então, prossigamos e vejamos aqui o que este sola combate. Diferentemente dos outros 4 lemas, quando os reformadores proclamavam que a glória pertence somente a Deus, os católicos romanos medievais não respondiam que a glória de fato pertence a Deus e a alguma outra coisa ou alguma outra pessoa. Claramente, Roma jamais admitiria que as suas doutrinas da salvação, da autoridade religiosa, usurpavam a glória de Deus. Roma, meus irmãos, defendia e até hoje defende que até mesmo as obras meritórias humanas são acompanhadas da graça divina, que as tradições da Igreja Católica, na verdade, elas crescem e derivam organicamente da prática dos apóstolos, que o Papa, na verdade, é um servo dos servos, que as estátuas, que os santos, eles não são adorados, mas eles são venerados, ou seja, honrados, admirados. Na verdade, são instrumentos que levam a pessoa a adorar o Senhor nosso Deus. Contudo, meus irmãos, os reformadores afirmaram sem ambiguidade alguma que toda a religião do papado rouba a glória de Deus, a glória que lhe é propriamente devida, que é dele e dele somente para todos sempre. Por quê? Porque se há qualquer necessidade de contribuição da parte do homem no que diz respeito à salvação, se há qualquer necessidade de suplementação à palavra inspirada dos profetas, apóstolos, pelo magistério, ou seja, pelos sacerdotes, se há necessidade de veneração às estátuas, às relíquias, aos santos do passado, logo,
toda a grandeza, magnitude, majestade não pertence somente a Deus, mas está dividida com a própria igreja romana e com os homens. Todavia, o Senhor diz muito claramente na Escritura, em Isaías 42, verso 8, que a sua glória ele não divide com ninguém. Mas, mais do que isso, meus irmãos, na perspectiva dos reformadores, principalmente de Calvino, a glória de Roma, que havia se constituído como um grande poder temporal, ou seja, um grande poder militar e econômico daquela época, a Igreja Católica com os seus ídolos, com as suas imagens, na verdade isto era apenas a ponta do iceberg. A questão aqui é muito mais profunda. A questão aqui é que a teologia e piedade católica medieval, em última instância, revelam o dolo do coração humano caído de colocar um substituto no lugar que pertence exclusivamente ao Criador, ou seja, cometendo o pecado da idolatria. Eu gostaria, meus irmãos, que nós examinássemos isso, então, cautelosamente, examinássemos essa questão da idolatria, sondando os nossos próprios corações, uma vez que o Soli Deo Gloria combate frontalmente este pecado, que fora identificado pelos reformadores lá no contexto da reforma do século XVI, que era plenamente visto em toda a religião do papado, mas como o próprio Calvino disse, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Vamos entender isto melhor na sequência. O que vem a ser idolatria? Abra a escritura em Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23. Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Meus irmãos, Paulo aqui explica claramente que a idolatria, ela é uma substituição, é uma barganha, uma permuta, é uma troca. Deus, ele revela a verdade sobre si mesmo, mas nós trocamos a verdade e saímos com a mentira. Nós trocamos a glória de Deus pela glória da criatura, no qual nós empregamos nosso coração, no qual isso nos motiva, nos controla, nos governa, ou a qual servimos. E aí vem o ponto para a nossa meditação, porque isso pode ser feito de forma grosseira, como se prostrar diante de estátuas feitas por mãos humanas, ir ao templo dedicado a um santo de uma causa específica para oferecer sacrifícios a fim de que bênçãos sejam obtidas. Mas também pode ser feito de forma sofisticada. Como assim de forma sofisticada? Timothy Keller nos ajuda a entender isso quando ele disse que podemos não ajoelhar fisicamente diante de uma estátua, mas muitas jovens de hoje são levadas à depressão e disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem,
Podemos não queimar incensos aos santos, mas quando o dinheiro e a carreira são elevadas a proporções cósmicas, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de criança, negligenciando a família e a igreja para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial e agariar mais riqueza e prestígio. Meus irmãos, prestemos bastante atenção, porque a idolatria ela é uma ameaça permanente ao povo da aliança. Percebam, para quem foi dado o primeiro mandamento? Para os pagãos? De modo nenhum. Para o povo da aliança. Por quê? Porque o Senhor considerava que a idolatria era um risco real. Percebam, meus irmãos, os imperativos do Novo Testamento. Fugir da idolatria, guardai-vos dos ídolos. Esses imperativos são dados para quem? Para os gentios? De modo nenhum. Para o povo da aliança, para a igreja. Por quê? Porque se eles não fossem mais um problema para nós, nós não precisávamos destes sonoros alertas divinos. Portanto, é necessário, meus irmãos, nós entendermos que, embora Paulo, em Romanos capítulo 1, esteja descrevendo a condição dos homens caídos, nós, redimidos em Cristo, ainda corremos o perigo de cometermos tal pecado. Porque, conforme disse Lutero, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. A idolatria é um risco permanente para o povo da aliança. Então, como identificar? Como, meus irmãos, identificar? Embora nós não tenhamos um ídolo feito de ouro, prata, diante de quem nós nos prostramos, diante de quem nós colocamos, meus irmãos, toda a nossa expectativa, mas que podemos ter isso em dinheiro, posse, fama, fortuna, influência, popularidade, filhos, casas, etc. Meus irmãos, como identificar? Semarrani nos ajuda com algumas perguntas que podemos fazer para que possamos, então, identificar se estamos construindo os altares a deuses estranhos. Ele diz, por que eu quero isto? Qual será a minha reação se eu não conseguir o que quero? E se eu conseguir, mas se me for tomado? Em resumo, qual é o proveito do meu desejo? Se ele me é negado, o que acontece no meu coração? Continuarei apaixonadamente a procurar conformidade com Cristo ou me cercarei de autopiedade, de amargura, de malevolência ou queixumes, os quais, no fim das contas, são direcionadas a Deus? O que ocorre no seu coração quando você não é reconhecido por algum serviço no âmbito dos seus dons? Quando lhe negam uma certa posição, quando você é substituído? O que ocorre no seu coração em um conflito de relacionamento? Que área, meus irmãos, da nossa vida estamos destronando Deus e colocando no seu lugar ídolos feitos por nossas mãos? Que lugar, meus irmãos, nós temos substituído Deus, da qual temos então abraçado deuses estranhos, deuses funcionais, sobre as quais nós devotamos nosso coração, nossas expectativas, nossa vida. Mas seria incompleto se parássemos por aqui. Precisamos entender como que lutamos contra isso. Como lutar? O que glorifica a Deus? Meus irmãos, se nós fizéssemos esta única pergunta ao longo do dia, poderíamos calibrar nosso pensamento, colocá-lo no caminho certo e não destronarmos Deus e colocarmos em seu lugar um ídolo feito por nós, que nada mais é que uma manifestação da nossa própria natureza pecaminosa que se autoglorifica. Ademais, meus irmãos, considerando que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas, nós necessitamos do pastoreio da igreja, da comunhão uns com os outros, para que os altares aos deuses estranhos sejam devidamente identificados e quebrados. Pois bem, meus irmãos, mas ao mergulharmos então naquilo que o Sólido Deo Glória combate, não apenas analisando o contexto da teologia e piedade católica,
medieval, mas olhando para o nosso próprio coração, que é propenso a levantar ídolos, que roubam a glória de Deus, agora nos voltemos para apreciarmos verdadeiramente a luz brilhante do que significa o Soli Deo Gloria. O que significa Soli Deo Gloria? Eu gostaria de fazer isto a partir de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Este versículo faz parte de um hino de louvor que nós, então, vimos aqui sendo lido na liturgia dos versículos 22 ao versículo 23. E este versículo, meus irmãos, nos leva a compreender que somente Deus deve ser glorificado. Somente Deus deve ser exaltado em toda a sua majestade, beleza, grandeza para todo sempre. Paulo vai dizer, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Primeiro, porque dele são todas as coisas. Meus irmãos, ele é o Senhor criador de todas as coisas. Tudo o que existe vem porque Deus Todo-Poderoso trouxe a existência. Portanto, tudo lhe pertence. A Confissão de Fé Batista de 1689, da qual subscrevemos, diz que no princípio aprove ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu poder, sabedoria e bondade eternais, criar ou fazer o mundo e todas as coisas que nele existem, tanto visíveis como invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Portanto, meus irmãos, dele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu acho que uma implicação importante aqui, meus irmãos, é que os nossos filhos, eles não são nossos. Eles são do Senhor. A Escritura deixa muito claro no Salmo 123, verso 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. De modo, meus irmãos, que nós não criamos filhos para a nossa própria glória, mas para a glória daquele que nos deu tamanha herança e recompensa. É muito comum, meus irmãos, nós repetirmos o mesmo pecado daqueles que intentaram construir a Torre de Babel. A Escritura vai dizer que eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue aos céus, para que assim o nosso nome seja tornado célere sobre a terra. Meus irmãos, nós queremos que os nossos filhos sejam como essa torre, que torne louvável o nosso nome diante deste mundo caído. Daí nós trabalhamos, nos esforçamos, nos dedicamos para dar aos nossos filhos roupas, lazeres, educação, estabilidade financeira, herança, mas haverá um dia que o Senhor perguntará: onde estão os filhos que eu te dei por herança? E que nós não tenhamos, meus irmãos, que terrivelmente responder: Senhor, eu dei tudo que um dia eu não tive para o meu filho. Ele se formou na excelente faculdade que eu nunca consegui me formar, vestiu as melhores roupas que eu nunca consegui comprar para me vestir na minha infância, mas eu não dei aquilo que era fundamental e insubstituível para torná-lo um discípulo fiel do Senhor, que conhecesse e servisse ao Senhor pelo resto da sua vida. E é por isso que ele não está aqui. Ele passou com o mundo, com todas as suas concupiscências e soberba da vida. Mas que possamos, meus irmãos, responder como está escrito em Isaías 8:18: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, porque eu os criei para a sua glória, de modo que eu me esforcei suplicando a sua graça constantemente para torná-los, Senhor, discípulos fiéis seus, que conhecessem ao Senhor e que vivessem para o Senhor pelo resto das suas vidas, porque do Senhor são todas as coisas, inclusive os filhos que o Senhor me deu. Eles não eram meus. Mas continuemos, meus irmãos. Não só que porque dele são todas as coisas, mas também porque por meio dele são todas as coisas.
O Deus trino, vivo, verdadeiro, conforme revelado nas Escrituras, não é o Deus deísta, ou seja, o Deus que, tendo feito a criação, agora dorme. Alguns filósofos chegaram a dizer que Deus é aquele que deu corda, criou e deu corda no mundo, agora o mundo vive e funciona por si mesmo. Mas, meus irmãos, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como nos diz o autor aos Hebreus, capítulo 1, verso 3. E conforme também diz a nossa confissão de fé de 1:89, Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu poder, sabedoria e infinitos, mantém, dirige, dispõe de e governa todas as criaturas e coisas, desde as maiores até as mínimas, pela sua muito sábia e muito santa providência, para o louvor da glória de sua sabedoria. Meus irmãos, o salmista no Salmo 104, versículo 27, declara isso com bastante clareza, irei citar para os irmãos. Todos esperam de ti que lhe deis de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Por meio dele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E eu gostaria de resgatar aqui algo que o pastor Elivando nos ensinou no sermão sobre ansiedade e até repetiu hoje aqui. O quanto é importante, meus irmãos, meditar que por meio dele são todas as coisas, porque isso sufoca a ansiedade, as murmurações que brotam por vezes incontrolavelmente em nossos corações. O mundo, ele tem pregado que não é por meio de Deus que são todas as coisas, mas é por meio dele, do mundo, que você providenciará tudo aquilo que você precisa. Por isso que você deve confiar na força do seu braço, você deve confiar no seu trabalho, você deve confiar nas suas posses, você deve confiar nos remédios que estão disponíveis a você, nos médicos que estão acessíveis a você, nos hospitais que existem por aí. Não sendo necessário, portanto, confiar em Deus, porque neste mundo você tem tudo o que precisa para viver. Esse mundo, meus irmãos, então impõe a nós que nós necessitamos trabalhar desesperadamente para garantir recursos para a nossa provisão, para o nosso futuro, da nossa família, enfim, correr para consumir, consumir, consumir. E o que é que isso gera inevitavelmente? Ansiedade. Como o pastor Elivando disse, é uma inquietação interior de alma perturbada, de uma vida, meus irmãos, que é vivida de maneira tensa, agitada, marcada pela correria, pelo consumismo, pelo ativismo, mas nós precisamos entender que isto rouba a glória de Deus, porque não é por nosso meio que são todas as coisas, é por meio dele que são todas as coisas. Nós não temos o controle absoluto de tudo, meus irmãos, sobre tudo e sobre todos. E é quando esse controle então é rompido, que aí a ansiedade toma de conta dos nossos corações. Devemos descansar naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 10. Não se vendem 2 pardais por um aze, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, porque vocês valem muito mais do que pardais. Meus irmãos, Agostinho, bispo de Hipona, século IV, V, certa vez disse em suas confissões que o nosso coração inquieto não encontrará repouso enquanto não descansar no Senhor, porque é por meio dele que são todas as coisas. Mas prosseguindo, meus irmãos, Paulo então diz que para ele são todas as coisas. O Deus Trino, vivo e verdadeiro, faz com que todas as coisas redundem em glória para ele. O propósito dele em criar e sustentar todas as coisas é manifestar a sua glória. Tudo começou com seu propósito na criação. O salmista no Salmo 19, verso 1, vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus.
Ou então Isaías, no capítulo 43, o Senhor vai dizer: tragam meus filhos de longe, minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, que criei para minha glória, que formei e fiz. E esse propósito, meus irmãos, da criação, de tudo, inclusive do homem, ele se estende a tudo aquilo que Deus faz. E percebamos isso de maneira magistral, descrita pelo professor Franklin Ferreira, observando todo o enredo das Escrituras. Para nosso escândalo, a queda ocorre para a glória de Deus. A queda é a ocasião em que a vinda do Filho é prometida, quando Deus mesmo diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A humanidade que se espalhou pela terra e o dilúvio ocorreram para a sua glória. E o Senhor Deus bagunça as pretensões idolátricas e religiosas na Torre de Babel para sua glória. Deus entra em aliança com Abraão, Isaque e Jacó para a sua glória. Ele se mantém fiel à aliança, mesmo em meio ao pecado e miséria, para a sua glória. O povo da aliança é sustentado durante a escravidão do Egito durante 400 anos para a sua glória. Com braço forte, sinais e muitos prodígios, o povo é retirado do Egito para a sua glória. O povo chega à terra da promessa, depois de 40 anos de peregrinação, onde a paciência de Deus é revelada para a sua glória. O povo padece debaixo do pecado em meio às invasões de outras nações durante 400 anos para a sua glória. Reis são levantados para a sua glória, reis caem para a sua glória, o reino é dividido para a sua glória, a nação de Israel é levada cativa para a sua glória, Judá é conquistada para a sua glória, Jerusalém é destruída para a sua glória, o povo é levado para o cativeiro para a sua glória. O povo passou 70 anos no exílio para a sua glória. E o povo retornou para a terra para a sua glória. Durante 400 anos, Deus esteve em silêncio para a sua glória. E o Filho assumiu a forma humana para a sua glória. Este Filho foi tentado, mas em tudo permaneceu sem pecado para a sua glória. O Filho, sem pecado, caminhou para a cruz para a sua glória. O Filho morreu, permaneceu sem pecado para a sua glória. Troquei, né? O Filho foi morto e padeceu a morte de cruz, morte de um criminoso para a sua glória. O Filho morreu por nossos pecados para a sua glória. O Filho matou a morte em sua ressurreição para a sua glória. O Filho ascendeu aos céus para a sua glória. O Espírito foi derramado sobre a igreja para a sua glória. Nós fomos salvos para a sua glória e por causa da sua glória. E o Filho voltará dos céus como Rei dos reis, Senhor dos senhores, no triunfo final do reino de Deus, para a consumação do plano divino da redenção para a sua glória. Porque Deus existe para a sua própria glória, e essa é a paixão última de Deus, a sua glória. Amém, meus irmãos. A grande razão, propósito, o fim de toda existência criada, incluindo a nossa, da nossa redenção em Cristo Jesus, não é sobre nós. Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor. Mas ao teu nome da glória. Somente a glória de Deus. A manifestação resplandecente da sua grandeza, magnificência, perfeição. Para Ele são todas as coisas, somente a Ele a glória, pois eternamente. Amém. Qual a implicação imediata disto, meus irmãos? Ao meditarmos nesse texto, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, nós somos compelidos a cairmos de joelhos com o apóstolo Paulo e dizermos: a ele seja a glória para sempre. Então você se levantará e na integralidade da sua vida dará a ele honra, pronunciando o amém dessa doxologia, apresentando o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional
como disse Spurgeon, comentando, meus irmãos, este texto. O Catecismo de Genebra, escrito pelo reformador francês João Calvino, em sua estadia em Genebra, em 1542, sustenta que Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós. E certamente é correto que dediquemos nossa vida à sua glória, já que ele é o princípio dela. Já o Catecismo Batista, de William Collins e Benjamin Kitt, de 1677, que foi escrito para esclarecer a confissão de 1689, ensina que qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. A Declaração de Cambridge assim declara: devemos viver toda a nossa vida diante da face de Deus, sob a autoridade de Deus e somente para a sua glória. Portanto, meus irmãos, a nossa paixão deve ser glorificar a Deus, viver para a sua glória em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que fazemos, cumprindo o propósito pela qual fomos criados e redimidos em Cristo. Paulo revela isso muito claramente em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então a pergunta fundamental é: para que você vive? Para que eu vivo? Para que, meus irmãos, nós trabalhamos, estudamos? Por que você pretende se casar? Por que você vai comprar um carro, trocar de celular? Por que você pretende saldar aquela dívida? Por que você pretende ter filhos? Por que você limpa a sua casa na rotina diária? Por que você cozinha? Por que você vai jogar este jogo? Por que você vai publicar este ou aquele conteúdo em suas redes sociais? A resposta de todas essas perguntas, meus irmãos, segundo as Escrituras, resgatada pela reforma, é que por causa dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, glória eternamente. Amém. Tudo, meus irmãos, em nossas vidas deve ser feito para a glória de Deus. Porque, como disse Calvino, toda a vida é o teatro da glória de Deus. Vivendo uma vida, meus irmãos, de modo que brilhe a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, como o nosso Senhor disse em Mateus 5,16. Mas qual é o nosso grande problema quando estamos diante dessa verdade? Meus irmãos, é a dicotomia existente entre atividades que são consideradas espirituais e as atividades que são consideradas como seculares. Essa separação ela é maligna, porque conduz um cristianismo divorciado da sua experiência com a realidade. E aqui eu vou trazer duas ilustrações para os irmãos entenderem isto. A primeira é uma ilustração negativa, por assim dizer. Uma criança perguntou ao seu pai: papai, por que a gente não se muda lá para a igreja? Mas, filho, nós não podemos morar na igreja, disse o pai. Porém, a criança insistiu: ora, a gente leva o fogão, as mesas, a geladeira, a cama, tudo lá para a igreja. O pai, impressionado com interesse, perguntou: filho, por que é que você quer ir morar na igreja? O garoto prontamente respondeu: ah, pai, sabe o que é? É que lá na igreja o Senhor é tão bonzinho. O Senhor é tão educado. O Senhor é tão gente boa. Não fica com raiva da mamãe, não briga com a gente. E trago então agora uma ilustração positiva em relação ao Soli Deo Gloria. O grande compositor Johann Sebastian Bach, quando escrevia as suas canções, as suas obras, no topo dos manuscritos de cada uma de suas canções, ele escrevia J.J. Esse JJ significa uma expressão latina, Jesus ajude. No final da composição, então, ele concluía a obra e lá no final colocava SDG, que em latim significa Soli Deo Gloria. Fossem composições para entretenimento, fossem composições para serem cantadas na capela luterana,
tudo Johann Sebastian Bach fazia para a glória de Deus. A pergunta, meus irmãos, fundamental para nós é como que nós vivemos em uma vida em que tudo é feito para a glória do Senhor ou para a nossa própria glória. Uma vida que é vivida por conveniência em religiosidade, ou uma vida, meus irmãos, que de fato é para a glória de Deus, no modo como nós, por exemplo, lidamos com as nossas finanças, no modo como nós tratamos as nossas esposas, os nossos filhos, é para a nossa glória ou é para a glória de Deus? Estamos fazendo do nosso jeito para buscarmos auto-reconhecimento ou para que o Senhor seja glorificado? Meus irmãos, J. Pack diz o seguinte: junto com muitos pensamentos ruins que chegaram até nós nos últimos 400 anos, vai a vida dividida. Pessoas que vivem vidas compartimentadas, adoram a Deus e vão à igreja e fazem sua parte religiosa aos domingos, então eles se desligam. Então eles desligam isso e seguem suas profissões, trabalho durante a semana, passatempos de fim de semana e todos os seus relacionamentos como se fossem assuntos totalmente separados de seu compromisso cristão. Eles nem mesmo tentam ver suas vidas como um todo em termos de Deus e sua palavra. Em vez disso, eles deslizam para seu compartimento religioso aos domingos e seu compartimento secular nos outros dias da semana e não permitem comunicação entre nenhum dos dois. Meus irmãos, nós cumprimos o propósito pela qual nós fomos criados e redimidos em Cristo, se nós vivermos coram Deo, ou seja, uma vida integralmente na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. William Tyndale disse que se olharmos externamente, há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus, mas no tocante a agradar a Deus, nenhuma em absoluto. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você realmente glorifica a Deus, cuide para não fazê-lo somente de boca, que morre ao vento, mas com sólida homenagem da sua vida diária. Esposas, glorifiquem a Deus sendo sujeitas aos seus maridos. Maridos, glorifiquem a Deus amando as suas esposas. Filhos, glorifiquem a Deus obedecendo os seus pais. Pais, não irritem os seus filhos. Se dediquem no trabalho, tenham um bom desempenho para a glória de Deus. Seja um bom aluno na sua classe, o primeiro para a glória de Deus. Façam uso, meus irmãos, dos seus bens para manter, prover, promover a igreja. Ajude o próximo nas suas necessidades, principalmente os domésticos da fé, para a glória de Deus. Louvai-o, como disse Spurgeon, por tua paciência na dor, tua perseverança no dever, tua generosidade em sua causa, por tua ousadia em testemunho, por tua consagração à sua obra. Louvem-no, meus queridos irmãos, não apenas nesta manhã, pelo que fizemos ao dedicarmos o nosso culto racional ao Senhor, mas louvemo-nos em nosso dia a dia, fazendo algo para Deus de maneira que tudo redunde em glória para o seu nome. Por causa dele, por ele, para ele são todas as coisas, então, que ele seja glorificado sempre, meus irmãos, em nossas vidas. Mas quais são os perigos, as consequências de nós não adotarmos o solo Deo Glória? Eu acho que um deles, meus irmãos, é nós dedicarmos um culto sem significado. E aí vem uma pergunta para a nossa meditação. Por que que muitos vão à igreja aos domingos como se estivessem indo a qualquer outro tipo de ajuntamento? Porque a dificuldade de nos prepararmos adequadamente para participarmos dos cultos. Meus irmãos, uma delas é pela falta de temor reverencial em decorrência da pouca percepção de quem Deus é, da sua glória. Meus irmãos, abram suas Bíblias no Salmo 95, é importante nós conferirmos isso. Salmo 95, versículo 3. A partir do versículo 3.
Porque o Senhor é Deus grande, o Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o faz, e as suas mãos formaram a terra seca. Meus irmãos, qual deve então ser a reação correta diante desse Deus glorioso, poderoso, majestoso? O verso 6 diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Você já viveu uma experiência de ficar diante de uma celebridade, de uma pessoa famosa, ou de uma autoridade que você conhece, e você teve aquela sensação momentânea de reverência, que não sabia o que falar direito, como agir, como se portar? Meus irmãos, se somos capazes de nos maravilharmos quando nós estamos diante de um ser humano proeminente, segundo este mundo, quanto mais os nossos corações e a nossa alma não deveria estar extasiada diante do Deus vivo, para quem então nós viemos prestar o nosso culto racional, a nossa devoção. Portanto, meus irmãos, mantermos a alma aquecida com a percepção de que a sua glória está diante de nós, de que na adoração pública ainda mais Deus está glorioso, porque ademais, como nos diz o autor aos Hebreus capítulo 12, quando nós nos reunimos para cultuar, nos foi dado acesso livre ao próprio céu, na presença imediata de Deus, de modo que nós temos comunhão com os anjos, com os santos glorificados, aqueles que já estão no descanso do Senhor, com Deus o Pai, seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. E isso, meus irmãos, deve gerar em nós um temor reverencial, que prepara adequadamente o nosso coração para nós nos apresentarmos diante dele em adoração deleitável. Um pastor puritano do século XVI defende que é preciso termos no coração uma correta percepção de quem é o Deus diante do qual vimos oferecer nosso respeito. Meus irmãos, para que a nossa adoração pública não seja sem preparação, sem significado, sem propósito, não podemos deixar o nosso coração perder de vista o Soli Deo Gloria. Mas há um outro perigo, uma outra consequência de nós não adotarmos o Soli Deo Gloria, que é vivermos em vanglória. O que é vanglória? É o desejo excessivo de atenção, aprovação e aplauso dos homens, de satisfazermos-nos no reconhecimento dos outros. Meus irmãos, e todos nós, embora alguns mais do que os outros, após a queda, nós nos tornamos obcecados por nós mesmos. Nós estamos cegos pelo desejo de buscarmos glória para nós mesmos mediante a validação dos próprios seres humanos. E as redes sociais demonstram isso muito claramente. Gera esse hábito de autopromoção. Nós postamos conteúdos das quais nós proclamamos para os outros: olhem para mim, olhem para a minha família, olhem para o que eu conquistei, olhem para o meu novo título acadêmico, olhem para onde eu estou indo, olha para onde eu estive de férias, e nós ficamos aguardando os likes, os comentários, porque nós queremos ser vistos, nós queremos que nos elogiem, que nos promovam para nos dar aquela sensação de que somos gloriosos. A vanglória, meus irmãos, é exatamente isso. Contudo, abre-se parêntese, nós não temos que negar o uso legítimo das redes sociais para, meus irmãos, reconhecer a necessidade de vigilância ao usarmos as mais diversas plataformas de mídias sociais que frequentemente são meios de promovermos vanglória. Nós devemos reconhecer a nossa vulnerabilidade e devemos lutar, meus irmãos, contra esse pecado. A pessoa vangloriosa, ela busca glória para si mesma, pensando dela além do que convém, sem moderação. Qual é o grande problema? O grande problema é quando a aprovação ou os aplausos, eles não vêm. Ou quando aquilo que fazemos não é digno de aprovação, de aplausos, de reconhecimento por parte desse mundo.
aí, meus irmãos, a insatisfação toma conta de nossos corações e rompendo em murmurações. As atividades diárias são vistas como obrigação, como algo sem propósito, sem sabor. Por vezes, a unidade da igreja é rompida, famílias vivem de maneira infelizes, porque tão somente existem pessoas ali que querem viver para a sua própria glória, ou quando aquilo que elas fazem não são devidamente reconhecidas como elas acham que deveriam ser, então, meus irmãos, consequências danosas acontecem. Mas quando nós começamos a viver o Solidel Glória em nossas vidas, tendo bastante nítido as ideias do Solidel Glória em nossos corações, até mesmo o trabalho mais enfadonho ou corriqueiro torna-se divino, como disse Michael Horton no livro O Cristão e a Cultura. Como também, meus irmãos, sejam as melhores condições de saúde, seja na ausência dela, seja na riqueza, seja na pobreza, seja experimentando sucesso, seja experimentando humilhação, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu sei que a vida que tenho vivido não é sobre mim, não é sobre eu ser aprovado pelos homens, não é sobre eu conquistar e mostrar e ser aprovado diante desse mundo caído. Tudo Deus faz como lhe agrada para o louvor da sua glória, como disse Paulo em Efésios 1, verso 6. Para concluir, então, irmãos, quais são as aplicações práticas do Solidel Glória para a vida da igreja? Escrevendo aos Efésios, Paulo disse: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Efésios 3, 21. Meus irmãos, a Escritura diz que a igreja foi projetada como instrumento pela qual em Cristo a glória de Deus é manifestada no mundo. Vejamos isso mais claramente nessa frase de Mark Dever. Deus criou o mundo e a humanidade para manifestarem a glória de seu ser. Adão e Eva, que deveriam refletir a imagem do caráter de Deus, não o fizeram, nem o povo de Israel. Por isso Deus enviou seu Filho para manifestar seu caráter santo e amável e remover a sua ira contra os pecados do mundo. Em Cristo, Deus veio ao mundo para revelar-se a si mesmo. Em Cristo, Deus veio ao mundo para salvar-nos. Agora, a igreja, que recebeu a vida de Cristo e o poder do Espírito Santo, é chamada para manifestar o caráter e a glória de Deus no mundo. Então, como povo da aliança, meus irmãos, a igreja, nós devemos valorizar o propósito pela qual Deus nos constituiu, que é a sua glória. Como? Batalhando, meus irmãos, pela unidade, pureza e verdade. E aqui quero trazer sinteticamente o que o pastor Jeffrey Johnson disse no livro A Igreja, Autoridade, Propósito, Natureza e Culto. Como unidade, entende-se que nós, como membros da igreja, devemos ser fiéis na nossa participação, meus irmãos, na igreja para a glória de Deus. Nós devemos amar, honrar uns aos outros para a glória de Deus. Como pureza, meus irmãos, nós devemos viver vidas santas para a glória de Deus. Devemos estimular os nossos irmãos à santidade para a glória de Deus. Devemos participar das ordenanças, batismo e ceia para a glória de Deus. Devemos cumprir a disciplina da igreja para a glória de Deus. Como verdade, nós devemos confessar a verdade para a glória de Deus. Devemos nos dedicar em sermos estudantes da verdade para a glória de Deus, transmissores da verdade, evangelizando a verdade, levando a verdade ao mundo caído para a glória de Deus. Devemos apoiar financeiramente, sem limites, meus irmãos, para a glória de Deus. Faça isso com toda a sua força, com toda a sua energia, com todos os dons e talentos que Deus lhe concedeu. Então, tudo que nós fizermos na nossa igreja local redundará em glória para Deus por meio de Cristo Jesus. Toda glória e poder a Ele para todo sempre. Amém. Concluo então que é impossível, meus irmãos, refletir plenamente a glória de Deus apartado da igreja local. Porque, como Paulo disse, a ele seja a glória na igreja. E fazendo uso aqui da figura de Calvino,
que disse que é impossível você ter Deus como pai se você não tem a igreja como mãe. Então, usando essa figura da igreja como mãe, Calvino disse: pois não há outro meio de entrar na vida, a menos que esta mãe nos conceba em sua madre, nos dê a luz, nos amamente em seu seio, e por fim, a menos que nos guarde sob seu cuidado e orientação, até que despindo a carne mortal, nos tornemos como os anjos. Amemos, meus irmãos, e valorizemos a nossa igreja local, porque é um instrumento de Deus para que nós então reflitamos a sua glória nesse mundo. Soli Deo Glória. Vamos orar. Eu esqueci. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Passei direto, né? Algum questionamento? Ok. Próxima aula, irmãos, nós vamos começar a estudar as doutrinas da graça. E a primeira vai ser depravação total. Ok? Agora sim, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bendito, eterno e amado Pai, o Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que é dono de tudo que existe. A Ti, Senhor, nós devotamos o nosso louvor, a nossa adoração. Suplicamos a Tua graça, o Teu favor sobre nós pelo poder do Teu Espírito, uma vez que nós somos homens e mulheres fracos, frágeis, completamente debilitados, necessitados do Senhor, para que nós possamos viver nesse mundo refletindo a Sua glória. Usa-nos, Deus, como instrumento Teu, para que os homens nos vejam as nossas obras e assim glorifique o Senhor que está nos céus. Que possamos ser instrumentos, ó Pai, para que o Teu nome seja conhecido neste mundo, através do modo como criamos nossos filhos, como nos relacionamos com as nossas esposas, os nossos cônjuges, a forma, Senhor, como lidamos com as nossas finanças, enfim, ó Deus, a forma como vivemos na Tua igreja. Que tudo, Senhor, redude em glória para o Seu nome. Oramos assim nos méritos de Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém.